Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando. Sejam bem-vindos a um tradicional vídeo aqui do canal, que é o Book Haul da Festa do Livro da USP de 2019. Se você é novo por aqui, ficou curioso para ver os livros que eu vim mostrar, que eu comprei lá na Festa do Livro da USP, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui no canal tá cheio de vídeos sobre livros, então fique à vontade para dar uma fuçada, ver se algum vídeo ou algum livro que eu mostro para vocês interessa. Todo ano eu faço esse vídeo do Book Haul da Festa do Livro da USP, porque eu acho que é o evento de livros, de compras de livros, que mais vale a pena. Eu tive o privilégio de estudar na USP quando eu fiz minha graduação em História, então eu já participei de várias outras festas do livro da USP, só que, claro, eu era uma estudante quebrada e não tinha muito dinheiro para comprar os livros. Atualmente eu estou trabalhando, sou professora, então eu me planejo bastante para ir para a festa do livro da USP, eu junto todo mês um tanto para poder no fim do ano ter esse dinheiro para gastar na festa do livro da USP. Vocês vão ver que eu comprei muito livro. Eu comprei 49 livros no total, que é muita coisa, eu sei. Mas vamos combinar uma coisa aqui, sem julgamentos, tá bom? Eu não sou uma pessoa milionária, eu não li todos os livros que eu tenho ainda e tá tudo bem. É que é muito chato, sempre tem alguns comentários falando eu queria ser rica que nem você. Eu não sou rica, eu sou professora de ensino médio. E eu sei que todo ano tem a festa do livro da USP em novembro, então eu me planejo real pra ir. Tanto me planejo que eu tenho listas de livros que eu faço voltado para isso. Quando chega perto da festa do livro da USP, eu refaço a lista, eu vou enxugando, até chegar no que eu considero bom e viável, claro. Esse ano, infelizmente, minhas caronas não deram muito certo, então eu fui de ônibus mesmo. A minha sorte é que minha mãe resolveu ir comigo, ela topou ir comigo, na verdade, eu pedi. Então, obrigada, mãe, ela me ajudou a carregar os livros, que leves não foram, né? Só antes dos livros eu queria dizer que quem for na festa do livro da USP tem que pensar em algumas coisas. Eu recomendo que faça uma lista dos livros desejados, já pesquise o preço e já se planeje para pagar aquilo. Geralmente, um pouco antes da festa do livro, as editoras, ou algumas delas, disponibilizam a lista dos títulos que eles vão levar. E também já com os preços com 50% de desconto, né? Porque esse é o desconto mínimo que as editoras precisam dar lá na festa do livro da USP. Por isso que eu aproveito tanto, né, gente? São livros bem mais baratos do que a gente encontra geralmente, inclusive na Amazon. E a segunda coisa, antes de mostrar os livros, é que eu vou mencionar aqui para vocês rapidinho o que eu sei sobre aquele livro, mas pode ser que eu me equivoque em alguma coisa, porque obviamente eu ainda não os li. Então, se você quiser saber com um pouquinho mais de profundidade, dá uma olhadinha nas sinopses dos livros. Eu vou deixar o link para todos eles aí embaixo no box de descrição. É um link para a Amazon. E se você quiser adquiri-los pela Amazon, comprando por esses links que eu deixei aí, você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda dos livros, tá bom? Então eu vou começar pela Companhia das Letras, que é uma editora que bomba lá na Festa do Livro da USP. Acho que é o maior stand de todos e sempre tem muita gente na fila. Esse ano eu achei que eles estavam mais organizados, não sei se foi no meu caso. Eu fui no primeiro dia da Festa do Livro, que foi numa quarta-feira, cheguei lá de manhã e já estava cheio de gente, a fila da companhia estava grande. Mas mesmo assim, esse ano eles fizeram um sistema de 2 filas diferentes, colocaram mais pontos de caixa, porque ano passado o que mais travou a Companhia das Letras foi o caixa. Tinha acho que 2 caixas, é pouca coisa pro tanto de gente que vai lá. Então dessa vez eu achei que foi mais tranquilo. Quem foi nos outros dias me conta se também achou ou não. Então eu vou começar mostrando da Companhia das Letrinhas, que fica em outro stand. Comprei o Nós, que é uma antologia de literatura indígena, organizado e ilustrado pelo Maurício Negro e escrito por um monte de autores e autoras. Tá todo mundo aqui listado. São autores e autoras indígenas de várias etnias diferentes, de vários povos. E, gente, é um livro muito lindo de contos, e aí tem desde mitos indígenas, né, mitos fundadores, até histórias de amor, enfim. Um livro bem variado e voltado para um público infantil. Mas eu simplesmente amo esse tipo de livro e, como vocês sabem, eu tô querendo ler mais literatura indígena. Então, o Nós foi o primeiro. Ainda na arte indígena, agora sim, os livros da Companhia das Letras que eu comprei.
Roteiros Visuais no Brasil, Artes Indígenas, do Alberto Martins e da Glória Koch. É da Claro Enigma, que eu acredito que seja um selo da Companhia das Letras, porque estava vendendo lá. E é um livro sobre a estética de alguns povos indígenas brasileiros, principalmente, mas na verdade da América num geral. E está dividido em duas partes, antes da chegada dos europeus e depois, na presença dos europeus. Vai falar sobre a presença humana na América, então a questão da migração, sobre a arte rupestre, o sambaquis, as culturas amazônicas e a tradição tupi-guarani, a pintura corporal, a arte plumária, o trançado e a tecelagem, a cerâmica, o trabalho em madeira, as máscaras e várias outras coisas. Então é um livro todo ilustradinho. Ilustrado não, ele é cheio de fotografias e mapas, veja. E vai falar da arte indígena, da parte estética, da parte técnica, da parte poética. Eu achei muito interessante. Comprei um lançamento da companhia, que é O Perigo de uma História Única, da Chimamanda Ngozi Adichie. Esse é o primeiro TED Talk da Chimamanda e é o que eu mais gosto, o que ela fala sobre a história única, né? O perigo de você ter só um ponto de vista contando a história. Então ela vai falar muito sobre estereótipos. Eu amo esse discurso, eu tinha que ter comigo em livro. Também adquiri o volume 2 do História da Vida Privada no Brasil. Esse volume fala sobre o Império, a Corte e a Modernidade Nacional. É uma coleção dirigida pelo Fernando Novaes e esse volume é organizado pelo Luiz Felipe de Alencastro e é da Companhia de Bolso. No ano passado eu comprei o volume 1, esse ano eles lançaram o volume 2. Comprei um livro que eu tinha e eu acho que eu dei de presente para alguém, porque eu não acho ele em lugar nenhum. Então eu acabei comprando de novo porque é um livro que eu gosto. Ficções, do Jorge Luiz Borges, escritor argentino. O Borges é aquela coisa, né? A gente lê e entende tipo 10%. Mas mesmo assim eu gostei bastante dos livros, ou melhor, dos contos que eu li dele. E nesse tem alguns contos muito clássicos, como por exemplo, Pierre Menard, o autor do Quixote, tem a Biblioteca de Babel, O Jardim das Veredas que se Bifurcam, tem Funes o Memorioso, então esse eu precisava ter também. Comprei um do Boris Fausto, na esperança de que ele seja um pouco na mesma pegada do que aquele, acho que é O Crime do Restaurante Chinês. Ele lançou agora esse aqui, O Crime da Galeria de Cristal e Os Dois Crimes da Mala, São Paulo, de 1908 a 1928. O Boris Fausto é historiador e ele vai partir desses crimes, né, que é o crime da Galeria de Cristal e outros dois que são corpos encontrados em maletas, na cidade de São Paulo, no período de grande e intensa imigração europeia para o Brasil. Então ele vai pegar esses casos criminais que abalaram a cidade de São Paulo, que viraram notícia na época, e vai analisar também alguns aspectos da imigração da cidade de São Paulo naquele período. Uma espécie de micro-história. Eu trouxe para casa também um livro do Primo Levi e do Leonardo Benedetti, chamado Assim Foi Auschwitz. São testemunhos que vão de 1945 a 1986. Então esse livro ele é uma compilação de depoimentos, cartas, testemunhos, declarações para processos, questionários, enfim, desses dois intelectuais, o Primo Levi e o Leonardo de Benedetti, que passaram por campos de concentração, passaram pela Segunda Guerra Mundial, foram perseguidos, foram muito maltratados, assim como seus povos, né? No caso, os dois são judeus. Enfim, vocês sabem que esse ano eu li o É Isto um Homem, do Primo Levi, fiquei embasbacada, não tem palavras para aquele livro. E aí eu quero ler tudo que esse cara escreveu. Então trouxe esse aqui. Outro ainda dentro mais ou menos do mesmo tema, O que é Fascismo e Outros Ensaios, do George Orwell. O Orwell escreveu vários artigos para jornais, revistas, algumas crônicas e algumas resenhas de livros e filmes nos períodos, né, nas décadas de 30, 40 do século XX. E esse livro é uma compilação desses escritos do Orwell, que, como vocês sabem, é o autor do 1984, uma das distopias mais clássicas que existem. A minha favorita, pessoal, das que eu li até agora, é a que eu mais gosto. E tô empolgada para ler um pouco da não ficção do Orwell, porque eu gosto muito do 1984. Espero que esse esteja à altura. Comprei 2 livros do Amos Oz, que é um autor israelense, né? Ele nasceu em Jerusalém, numa época em que Israel ainda não existia, mas ele foi um grande intelectual polêmico, porque ele tinha várias críticas ao Estado de Israel,
mesmo sendo judeu. Então eu comprei esse aqui, Pantera no Porão, que é um livro de ficção e vai falar ficção e parece que tem um pouquinho de autobiografia aqui. Vai falar de um menino que mora onde vai ser Israel. Ele mora um ano antes ali da instalação, né, da criação do Estado de Israel. O livro se passa em 1947 e esse menino que está mais ou menos no início da adolescência cria com os amigos dele uma sociedade secreta. E ele vai ficar amigo de um soldado britânico, porque havia uma ocupação britânica ali antes da criação do Estado de Israel. Só que ele vai ser acusado de traição pelos amigos, né? Porque tá conversando com um britânico e não deveria, enfim. Foi isso que eu entendi do livro. E o Amos Oz, ele gosta muito desse tema da traição. Eu amo um livro dele chamado Judas, que é justamente sobre isso, né? Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. Porque o próprio Amos Oz foi considerado um traidor do Estado de Israel. Então acho que era um tema muito doloroso para ele. E o outro do Amos Oz que eu comprei é Do Que É Feita a Maçã. É ele com a Shira Haddad, que foi a editora do livro Judas dele. E é justamente o que está escrito aqui no subtítulo. São 6 conversas sobre amor, culpa e outros prazeres. A Shira Haddad parece que gravou essas conversas com Amos Oz na casa dele, eles conversando de boa, e depois transformaram em livro. Para quem não sabe, eu sou professora de filosofia, eu sou historiadora também, então eu vou para a festa do livro da USP já pensando em muitos livros de filosofia e de história, porque são livros que às vezes são mais caros ou são menos acessíveis ao longo do ano, e eu sei que lá na festa do livro da USP vão estar mais baratos, e são livros que são úteis para eu preparar a aula, por exemplo. E claro, para eu estudar para poder dar aula, né? Então eu comprei o Fedro, do Platão, que é um diálogo socrático, platônico-socrático, que vai falar sobre o amor. Esse é um clássico e eu gosto muito das edições e das traduções da Penguin, por isso que eu comprei esse aqui. Um que eu tava de olho desde que foi lançado é esse livro aqui, O Oráculo da Noite, A História e a Ciência do Sonho, do Siddhartha Ribeiro. É um livro grandão, eu cheguei a dar uma olhadinha lá na Flip quando eu fui esse ano e tava muito caro. Acho que esse livro é tipo 70, 80 reais e lá na festa do livro tava por 40, então eu aproveitei. Vai falar justamente sobre os sonhos e aí eu gostei que ele vai falar dos sonhos proféticos, dos sonhos do ponto de vista psicanalítico, psicológico, neurológico, biológico, então tipo, é uma história do sonho. Eu achei muito bom. Junto com os meus alunos, eu faço às vezes, meus alunos e o professor de física, a gente faz um módulo na escola onde eu trabalho. Os alunos estudam de manhã, o período regular, e a gente faz esse módulo à tarde. E um dos temas, às vezes, que surge é a questão do sonho. O módulo chama-se Filosofísica. Então a gente mistura filosofia, física e tudo que vier à tona, na verdade. A gente deixa os alunos falarem muita coisa. E a questão do sonho ela é muito misteriosa, né? Eu fiquei curiosa por conta disso, principalmente do Filosofísica. E aí comprei 3 histórias em quadrinhos, que vocês sabem que eu tô gostando bastante, tô começando a ler mais. Então eu comprei Você, Minha Mãe, um drama em quadrinhos da Alison Bechdel. É aquela autora norte-americana que escreveu também Fun Home, que foi um dos meus livros favoritos desse ano, uma HQ em que ela conta sobre a relação conturbada dela com o pai dela. O pai dela também é uma pessoa bem complicada, gay, enrustido, ela se revelando lésbica no final da adolescência, enfim. E essa é a história dela com a mãe. E uma coisa que eu já achei linda é porque na história com o pai, os tons são preto, branco, cinza e um azulzinho. E nesse caso aqui, ele vai mais pro lado do vermelho. Então ela escolheu uma outra cor para falar sobre a mãe dela. Olha só que lindo. Os detalhes só aparecem nesse vermelhinho. Ainda dos quadrinhos eu comprei Reportagens do Joe Sacco. O Joe Sacco é um repórter de guerra e ele justamente vai juntar aqui nesse livro algumas das suas reportagens, mas em formas de quadrinhos. Então olha só que lindo. A maioria é em preto e branco, mas eu já vi que tem aqui uma ou duas coloridas. Então vai ter sobre territórios palestinos, sobre o Iraque, sobre Kushinagar, a guerra e as chechenas, julgamentos de guerra e os indesejáveis. E o último da Companhia das Letras, para mostrar para vocês que eu comprei, foi uma HQ recomendada pela minha amiga Júlia, que é professora de História. Ela recomendou muito fortemente, ela disse que eu precisava comprar, então eu comprei. Eu já estava querendo antes, mas a indicação dela reforçou. A Origem do Mundo,
Uma História Cultural da Vagina ou A Vulva versus o Patriarcado, da Liv Stormquist. Essa autora estudou ciência política, ela é sueca, aqui está ela, e ela fez essa história em quadrinhos para falar a respeito do patriarcado, para falar sobre o prazer feminino. Olha só, tem partes coloridas também. E é uma mistura de história, sociologia, crítica, humor, tem tudo junto aqui. Eu tô bem animada para ler essa aqui, parece uma história bem diferentona e de um tema que a gente gosta, né? Então os próximos que eu vou mostrar são da editora Zahar. Eu comprei 3 lá na Zahar. Um deles esse aqui, Filosofia, Novas Respostas para Antigas Questões, do Nicholas Fearn. Esse autor é filósofo, eu acho que ele é britânico. E pelo que eu entendi da sinopse, ele fez entrevistas com filósofos atuais, fazendo perguntas bem antigas. E parece que ele obteve algumas respostas bem surpreendentes. Então ele vai falar sobre quem sou eu, o que eu sei, o que eu devo fazer, questões de moral, de ética, de conhecimento, de linguagem, sobre livre-arbítrio, destino, corpo e alma, enfim. Essas questões bem clássicas da filosofia, mas sob um ponto de vista contemporâneo. Isso me interessa muito, porque muitas vezes meus alunos perguntam assim: professora, tem filósofo atualmente? Eu falo, tem um monte. Mas o que eles pensam? E aí eu, lendo esse livro, eu acho que eu consigo trazer para eles algumas respostas mais concretas. Porque eu falo só dos temas mais abordados pelos filósofos hoje, né? Aqui talvez tenha algum exemplo mais sólido para eles. Também da Zahar, comprei Um Preço Muito Alto, do Carl Hart. Esse autor, Carl Hart, é neurocientista, ele é norte-americano, cresceu num bairro de Miami e teve muitos problemas relacionados com tudo, né? Com a negritude, com pobreza, com drogas. E atualmente ele é um pesquisador de ponta na área de drogas mesmo, relacionado com a neurociência. E ele parece que vai trazer alguns aspectos inovadores para esse campo. Esse livro, pelo que eu entendi, vai mesclar uma autobiografia com essa crítica que ele faz à maneira como as drogas são encaradas hoje. Eu estou bem curiosa para ler sobre isso. E o terceiro que eu comprei na Zahar foi A Maré Humana, um livro sobre demografia, sobre as migrações humanas. É do Paul Morland, que é um especialista em demografia, acredito que também seja britânico. E ele vai falar sobre como é que se deram as grandes migrações da história da humanidade. Só que o que eu olhei aqui é que ele está muito focado nos europeus. Ele vai falar um pouco sobre Ásia, um pouco sobre Oriente Médio e Norte da África. Mas ele não chega a falar nem da África Central e do Sul, nem da América Latina, nem da Oceania, pelo que eu entendi aqui do sumário. Fui na editora Unesp querendo comprar um dicionário, só que era um negócio gigantesco, eu não ia ter como levar para casa, e estava bem caro, mesmo com 50% de desconto. Então eu aproveitei e comprei um livro que estava na minha lista, eu acho que fazia uns 3 anos já, da festa do livro da USP, e era bem mais barato do que esse outro que eu estava planejando. É o Conceitos Essenciais da Sociologia, do Anthony Giddens e do Philip W. Sutton, pela editora Unesp. Essa aqui é a 2ª edição revisada e tem vários conceitos essenciais da sociologia para a gente consultar. Então ele vai falar, por exemplo, sobre globalização, pós-modernidade, ciência, tipo ideal, meio ambiente, consumismo, divisão do trabalho, mobilidade social, patriarcado, raça e etnia, família, etc. Tem muitos conceitos aqui. Esse aqui, eu fui no stand da editora chamada Mauad X, eu fui procurando um livro de filosofia temática. E aí o livro que eu sabia que eles tinham, eu dei uma olhadinha no sumário e não gostei muito. Aí o moço me mostrou um que eles acabaram de lançar, e aí esse na hora ganhou meu coração. É um livro enorme e caro, mas eu aproveitei que estava com esse desconto de 50%, eu gostei muito do sumário desse livro. História da Filosofia Ocidental, Tópicos Fundamentais, do José Silveira da Costa, da Mauad X. E na verdade esse daqui são 2 volumes em um, então vai tratar de filosofia grega, patrística, escolástica cristã medieval, moderna e contemporânea. Depois, se vocês quiserem ver o sumário, me avisa que eu posto nos meus stories no Instagram, que é @redemunhando, porque, gente, o sumário tem tipo assim 12 páginas. Ele é bem detalhado, é muito bom. Na editora 34 eu comprei 3 livros, um deles foi esse aqui, Água Funda, da Ruth Guimarães.
com prefácio de Antônio Cândido. Ruth Guimarães é uma autora negra que, pelo jeito, esse livro foi lançado em 1946, que é o mesmo ano de Sagarana, do Guimarães Rosa, que é o meu livro favorito do Guimarães, que eu li até agora. E o que está escrito aqui na sinopse, no fundo, é que a Ruth Guimarães ela vai fazer uma original reconstituição etnográfica da linguagem caipira, que conheceu pessoalmente em sua infância passada no Vale do Paraíba e sul de Minas. Parece que o romance Água Funda vai se passar na Serra da Mantiqueira e eu vivo em São José dos Campos, eu sou de São José dos Campos, que é interior de São Paulo, fica entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, é Vale do Paraíba, então é a minha região, autora negra. Espero gostar muito desse livro, que tem tudo a ver com o que eu gosto de ler. Comprei um que eu fui digitalmente influenciada pela Luana, do canal Abstração Coletiva, minha grande amiga Lua, que também tem um podcast muito bom, gente, ouçam, junto com a Ju e o Caleb. O nome do podcast é O Nome do Livro. Vou deixar aqui também o Instagram deles para vocês seguirem, que é muito bacana. E a Luana fez lá nos stories do Instagram, do Nome do Livro, uma série de stories sobre literatura de testemunho, que é um tema que muito me interessa. Tudo que tem a ver com memória e literatura, pra mim, assim, me chama, sabe? E aí ela recomendou muito esse, Paisagens da Memória, Autobiografia de uma Sobrevivente do Holocausto, da Ruth Kluger. É uma autora que nasceu em Viena e foi levada para um campo de concentração. Uma coisa que a Luana falou e me chamou muita atenção, que eu nunca tinha pensado a respeito, é que tem muita literatura sobre a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, os campos de concentração. Só que pouca gente quer ler testemunho de quem esteve lá. As pessoas geralmente procuram ficção sobre isso. E depois que eu li o Primo Levi esse ano, eu meio que só quero ler testemunho. Eu fiquei muito impressionada. E o terceiro que eu comprei na Editora 34 é um que estava na minha lista há muito tempo, Antologia do Humor Russo, de 1832 a 2014. Livro organizado pela Arlete Cavalieri. Tem um monte de tradutores aqui. Aqui no verso, ó, tá mostrando tudo isso, são os tradutores dos contos. Porque, na verdade, esse livro, ó, ele é grandinho e ele reúne 57 textos de 37 autores russos. Então eu tô esperando, na verdade, um humor bastante voltado para a ironia, para o sarcasmo, né, aquela coisa mais ácida, mais machadiana. Eu acho que os autores russos, não sei, eles me despertam uma sensação muito parecida que o Machado de Assis. Mas vamos ver, né? São só as minhas expectativas, eu não sei como é que é de verdade. Na editora LPM, acabei pegando 3 livros de bolso, estavam baratinhos. A primeira foi Peanuts, Filosofia de Vida, do Charles Schulz. E aí é Você Não Entende o Sentido da Vida. Acho que deve ser meio filosófico. E, ai, gente, agora eu olho o Snoopy e eu lembro do Fred, meu cachorrinho, Fredinho. Confesso que teve esse elemento emocional na minha compra, nesse livro. Comprei também um que eu tava de olho há um tempo, Duas Viagens ao Brasil, do Hans Staden. Isso daqui é documento histórico, né, das primeiras viagens, ó, os primeiros registros sobre o Brasil. O Hans Staden é um alemão que chegou no Brasil. Primeiro ele foi lá para onde hoje é a região Nordeste, depois mais aqui para o Sul e Sudeste. Mas ele vai fazer o relato, acho que mais famoso do canibalismo no Brasil, dos Tupinambá, né, que na verdade era um banquete antropofágico, enfim, documento histórico. E comprei esse daqui que já foi me recomendado mais de uma vez, não sei se eu vou gostar, mas acho a proposta interessante, que é Uma Breve História da Filosofia, do Nigel Warburton. É um livro relativamente curto, pequeno, e pelo que eu entendi ele é um pouco irreverente, ele é um pouco mais humorístico, e eu gosto disso para trazer às vezes alguns exemplos para os alunos, exemplos não tão abstratos, né? Então aí ele vai falar de várias ideias filosóficas, uma em sequência da outra, sequência cronológica. Então aqui eu abri na página do Immanuel Kant, da parte moral e ética, e se todos fizessem isso? Vai falar, acho que sobre o imperativo categórico. Esse eu quase levei ano passado na Festa do Livro da USP, mas deixei pra lá, e esse ano eu levei, não teve jeito. A Origem das Espécies, do Charles Darwin, livro classicaço, da editora Ubu. Gente, é uma edição de bolso, ela é muito lindinha, e é um livro lindo, lindo, lindo. A Ubu é muito boa, né, de edição. Aqui as aberturas dos capítulos, a letra do livro, ela é marrom, e tem também alguns textos complementares, dá pra ver aqui a diferença, né? O azulzinho aqui já são os textos complementares, que são 3 artigos sobre a variação das espécies,
Primeiras reações à obra, A Origem das Espécies, Genealogia da Teoria da Seleção Natural, Resposta de Darwin às Objeções à Teoria e Glossário dos Autores Citados. Fui na editora Elefante e levei 3 livros que eu estava de olho. A Elefante é difícil de entrar em promoção, então eu aproveitei a festa do livro da USP, que estava com 50% mesmo. E assim, eu tenho tentado priorizar um pouquinho, comprar direto com a editora, principalmente se for editora pequena. A festa do livro da USP proporciona isso, né? O primeiro que eu comprei foi esse aqui, Cuba no século XXI, Dilemas da Revolução, que é um livro organizado pelo Fábio Luiz Barbosa dos Santos, pela Joana Salem Vasconcelos e pela Fabiana Rita Dessotti. Olha só, um livro que tem fotografias de Cuba. E, na verdade, ele vai fazer um panorama agora do século XXI, de como está Cuba em vários aspectos. Quem elaborou esse relatório, né, foram vários pesquisadores brasileiros. Então, aqui o sumário tem várias perguntas que vão ser respondidas ao longo dos capítulos. O que é a Revolução hoje? Por que a Revolução não caiu? Como a juventude se relaciona com a Revolução? Cuba é uma democracia? Há censura em Cuba? Os cubanos têm acesso a novas tecnologias? Há machismo, homofobia e racismo em Cuba? Quem se beneficia com a reaproximação entre Estados Unidos e Cuba? Existe desemprego em Cuba? Então vai falar justamente sobre algumas perguntas que muita gente tem, eu acho, eu tenho, e de um ponto de vista mais sociológico, né, mais estudado. E esses pesquisadores foram até Cuba para conversar com as pessoas de lá, com especialistas também. Eu gostei muito dessa proposta. E eu comprei 2 da editora Elefante, que fazem parte da coleção Fundo e Forma. São 2 livros a respeito de povos indígenas. Olha que capas lindas! Esse aqui se chama Do Corpo ao Pó, Crônicas da Territorialidade Kaiowá e Guarani nas Adjacências da Morte. É do Bruno Martins Moraes, que é antropólogo e advogado, e ele trabalha justamente com essas questões territoriais dos povos Guarani e Kaiowá. E parece que nesse livro ele vai falar muito sobre a questão da territorialidade e da morte, do ponto de vista, da perspectiva dos povos Guarani e Kaiowá. E esse aqui, O Perecível e o Imperecível, Reflexões Guarani Mbia sobre a Existência. É do Daniel Calazans Pierri, que também deve trazer bastante sobre o ponto de vista, só que dessa vez dos povos Guarani Mbia. E tem aqui no meio do livro, olha só, a parte azulzinha é uma parte de iconografia, fotografia, dessas coisas que ele vai abordar. Na editora Todavia, eu adquiri 5 livros. Primeiro esse aqui, O Espírito dos Meus Pais Continua a Subir na Chuva, do Patrício Pron. Ele é um autor argentino. Esse livro é um romance, então é um livro de ficção. Vai falar de um jovem adulto que está voltando para sua cidade, que fica na Argentina, e lá ele vai começar a relembrar algumas coisas e descobrir algumas coisas a respeito da família dele, que vai se entrelaçar com o processo de ditadura militar argentina na década de 1970. Eu tenho um projeto aqui no canal que chama-se Lendo a Ditadura, então esse livro talvez se encaixe bem. Também comprei o Torturado, do Itamar Vieira Júnior. O Itamar é um autor contemporâneo, baiano, e ganhou muitos prêmios esse livro. Eu acho que o Humberto, do canal Primeira Prateleira, tá lendo agora em dezembro, se você quiser ler junto com ele. Eu vou ver se tem algum vídeo, algum post dele, vou deixar aí no box de descrição, tá bom? Mas eu tô muito doida para ler esse livro, parece que se passa na área rural brasileira e que vai se conectar com o passado escravista do nosso país, que muito me interessa também. Também da Todavia, eu comprei A Era do Cometa, O Fim da Primeira Guerra e O Limiar de um Novo Mundo, do Daniel Schonpflug, sei lá o nome dele, e é uma história sobre o fim da Primeira Guerra Mundial. Uma história não, é um livro de não ficção, em que esse autor, que é um historiador alemão, vai pegar vários depoimentos, vários registros da época e vai traçar um panorama desse final da Primeira Guerra Mundial, então de 1918, e mostrar como é que as pessoas assim estavam perdidas e ao mesmo tempo um pouco esperançosas com o fim da Primeira Guerra, que foi uma guerra extremamente traumática. E eu não sei, eu tô bem interessada na Primeira Guerra Mundial. Vou ver se ano que vem eu consigo ler mais coisas sobre isso. Esse aqui, Lançamento da Todavia, Incidentes na Vida de uma Menina Escrava, da Harriet Ann Jacobs. Esse livro é uma autobiografia
de uma mulher norte-americana que vai contar sobre o período em que ela foi escravizada, sobre a fuga dela, sobre tudo que ela sofreu nesse meio tempo. Acredito que seja um livro bem importante, espero que seja uma boa narrativa também. E o último da Todavia é o Ginga de Angola, A Rainha Guerreira da África, da Linda M. Haywood. A Linda Haywood é professora de História e de Estudos Afro-Americanos na Universidade de Boston, nos Estados Unidos. E esse livro é sobre a Rainha Ginga, que é uma rainha do continente africano. Agora eu não sei exatamente de qual área ela é, depois eu preciso ler para saber. Mas ela organizou todo um exército para resistir à invasão estrangeira. Tô curiosa para descobrir a história dela de verdade. Desculpa eu estar sendo tão vaga, é porque eu tô indo super pela sinopse aqui e só traz algumas características dela, como esperta e feroz, sábia e arrojada. O livro se passa no final do século XVIII. Na editora Pollen, eu adquiri o Apropriação Cultural, do Rodney William. Esse livro faz parte da coleção Feminismos Plurais, que é coordenado pela Djamila Ribeiro. Antes, esses livrinhos, são livros de bolso, esses livros eram editados pela Letramento. Inclusive, acabei de ler um dessa coleção, chamado O que é Encarceramento em Massa, da Juliana Borges. E é um livro incrível, gente, excelente, leiam. E aí eu comprei também o Apropriação Cultural, lá na Festa do Livro da USP. O Rodney Eugênio é paulista e é graduado e doutor em Ciências Sociais, com ênfase em Antropologia pela USP. Lá mesmo na Pollen, também comprei Escritos de uma Vida, da Sueli Carneiro. Esse livro tem prefácio da Conceição Evaristo e apresentação da Djamila Ribeiro. É um livro em que a filósofa Sueli Carneiro, filósofa brasileira, negra, vai comentar justamente, parece que são vários textos, é uma coletânea, que vai comentar sobre aspectos que ela considera importantes de serem discutidos sobre a sociedade brasileira. Então ela vai interseccionar bastante esses aspectos. Vai falar muito sobre gênero, sobre raça e sobre classe. Também da editora Pollen, aproveitei para comprar o Leia Mulheres, um livro de contos, primeiro volume, né, do livro de contos do Clube de Leitura Leia Mulheres, que é um clube de leitura que eu amo muito. Tá super lindo o livro e são vários contos escritos principalmente por mediadoras do Leia Mulheres. Então algumas delas eu conheço, achei tão legal isso. Parabéns para as autoras que participaram, para a editora que publicou esse livro, para as criadoras do Leia Mulheres, que são as duas Jus e a Michele. E o último da editora Pollen foi esse aqui, Ai Caquiritama, Eu Moro na Cidade, da Márcia Cambebe. É um livro de poemas, autora indígena do povo Omágua Cambeba, no Alto Solimões, no Amazonas. E essa autora, além de artista múltipla, porque ela é poeta, escritora, compositora, fotógrafa, ela também é ativista e mestra em geografia pela Universidade Federal do Amazonas. Eu tive a oportunidade de ouvir a Márcia Cambeba falar na Flip desse ano e eu achei maravilhosa. Na editora Loyola, eu adquiri 3 livros dessa coleção Leituras Filosóficas. Eu já tenho alguns dessa coleção e eu achei interessantes esses aqui. Nietzsche e Freud, Eterno Retorno e Compulsão à Repetição, do Rogério Miranda de Almeida. Então é o livro que vai fazer esse paralelo entre os conceitos do Nietzsche, de eterno retorno, e de compulsão à repetição, do Freud. Esse do Pierre Hadot, que é O que é a Filosofia Antiga, e eu achei que ele fosse falar sobre, assim, a filosofia antiga de um modo geral, mas pelo que eu olhei no sumário, ele vai fazer um panorama cronológico também. Então ele vai falar da filosofia antes do Sócrates, o que é filosofar, Sócrates, Platão, Aristóteles, helenísticas, neoplatonismo, Plotino e vai chegar a falar do cristianismo e do desaparecimento, do reaparecimento da concepção antiga da filosofia. E o terceiro dessa coleção, do Thomas A. Slezak, é Ler Platão, em que ele vai trazer vários aspectos sobre o que ele considera interessante na hora que as pessoas forem fazer a leitura mesmo do Platão. Na editora Contexto, eu comprei bastante coisa de história. Então, 2 dessa coleção, Textos e Documentos. Esse aqui é História da América, através de textos. E esse aqui é História Contemporânea, através de textos. É uma coleção muito interessante para quem é professor, porque eles vão pegar alguns tópicos importantes, por exemplo, as civilizações indígenas.
Então vai falar sobre Tenochtitlan, a cidade azteca. Só que ao invés de contar a história de Tenochtitlan, eles vão pegar um texto, que pode ser um texto teórico ou um texto documental da época, para falar sobre esse assunto. Então são textos que podem ser utilizados em sala de aula com tranquilidade. Claro que vai exigir a mediação do professor, mas eu amei essa proposta. Me aguardem, porque nos próximos book hauls eu vou aparecer com outros volumes dessa coleção. E aí comprei ainda na editora Contexto 2 livros que são mais de consulta. Um deles é o Dicionário de Conceitos Históricos, da Kalina Vanderlei Silva e do Maciel Henrique Silva. Então vai trazer conceitos, por exemplo, absolutismo, antiguidade, colonização, cristianismo, democracia, ditadura, escravidão, fascismo, golpe de Estado, ideologia, iluminismo, e vai definir de um ponto de vista histórico. E o outro é o História da Cidadania, do Jaime Pinsky e da Carla Bassanese Pinsky, né, organizado por eles, porque na verdade esse livro é dividido em épocas, e no final tem um grande tema que é a cidadania no Brasil. E dentro desses grandes temas você tem textos escritos por vários especialistas no assunto. É um livrão, ele é bem grandão, mas eu acho que é bem útil também para quem trabalha com esses temas em sala de aula. E os 3 últimos que eu tenho para mostrar para vocês são indicações do meu querido amigo Gui de Franco. Também, para quem não sabe, eu tenho, junto com o Gui de Franco, um canal aqui no YouTube chamado Filo no Veste, em que a gente oferece algumas aulas gratuitas de ciências humanas, de história, filosofia, sociologia, algumas revisões para vestibulares. E a gente também tem um aplicativo de redação, em que a gente mostra para o aluno como usar argumentos de história, de filosofia, de sociologia, de outros assuntos também. Agora tem biologia, geografia, atualidades, como usar esses assuntos na redação. Enfim, o Gui de Franco, também dá aula de filosofia e sociologia, me indicou esses livros, então eu acabei comprando os 3. Tava tipo R$10 cada um. É da coleção Saber Fazer Filosofia, coordenada pelo Giovanni Semeraro, e a editora é Ideias e Letras. Então aqui a gente tem o livro Da Antiguidade à Idade Média, do Carlos Diógenes Tourinho, O Pensamento Moderno, do Giovanni Semeraro, e Pensadores Contemporâneos, da Marta D'Angelo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que talvez tenham pegado alguma dica interessante aí, de livro que vocês gostam. Como vocês viram, tem bastante coisa de história, de filosofia, que tem a ver com o meu trabalho. E eu acabei comprando também muita coisa de autores negros e autores indígenas, que são vozes que eu tenho tentado escutar com mais frequência e nos últimos tempos. E é isso, deixa aí nos comentários pra mim se você gostou. Não se esquece de deixar um joinha, por favor, que ajuda bastante. Obrigada por assistirem até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Aliás, eu queria dizer pra vocês que esse mês de dezembro, esse vai ser o book haul do mês, tá? Tem algumas coisas pra mostrar pra vocês que eu ganhei fora da festa do livro da USP, mas eu vou mostrar tudo em janeiro, no book haul de dezembro, tá bom? É isso, um beijo pra vocês, obrigada pela companhia, tchau!